Hoje nós vamos discutir aqui nessa breve videoaula a respeito do tema de planos inclinados, que é um tema muito comum em provas de concursos e vestibulares. Bem, estudar um plano inclinado consiste em nós considerarmos uma superfície que esteja inclinada em relação à horizontal, como o próprio nome já diz. E nós vamos investigar o que acontece com um bloco, com um corpo, que for colocado em cima dessa superfície. Em primeiro momento, nós vamos analisar esse problema sem considerar os efeitos do atrito. Descrevendo as forças que agem sobre esse bloco, nós temos primeiro a força peso, aí na tela de vocês, sempre vertical para baixo, e temos também a força normal, que é uma força sempre ortogonal, que faz 90 graus com a superfície de apoio. Para fazer essa análise, nós podemos considerar todas as forças agindo no centro de massa do corpo, e aí, para conseguir fazer uma análise interessante do ponto de vista da dinâmica, nós vamos decompor essas duas forças nos nossos eixos coordenados. Entretanto, você pode reparar que, nesse caso, esse eixo coordenado que eu coloquei na tela, ele não é o mais interessante para o nosso problema, porque o movimento ele vai acontecer paralelo ao plano, na direção do nosso plano inclinado. Então, se eu considerar esse sistema de referências, que é o que geralmente nós utilizamos em outros problemas, você vai ter que trabalhar com componentes da velocidade. Mas, na verdade, nós sabemos que nós podemos utilizar o sistema de referências mais interessante para o nosso problema. Então, nós não precisamos usar o plano cartesiano, nosso sistema de eixo XY desse jeito. Nós podemos ajustar o nosso plano cartesiano para o nosso problema, fazendo com que o eixo x coincida com o nosso movimento. Agora sim, a análise fica bem mais simples. Vamos lá, olha. Uma vez que eu tenho meu sistema de referências organizado da forma correta, eu posso trabalhar com a decomposição da minha força-peso nos meus novos eixos coordenados. Aí, ó, já marquei para vocês a decomposição do peso no eixo y, que vai ser o py, e a decomposição do peso no eixo x, que vai ser o px. E agora que eu já tenho a minha força-peso colocada nos meus dois eixos, eu posso estudar como que esse ângulo θ de inclinação do meu plano vai interferir na inclinação da força-peso em relação ao meu sistema de coordenadas. Vejam só, ó, primeiramente, eu posso analisar esse triângulo que aparece aí em amarelo, que é um triângulo retângulo aqui em cima, não é? É um triângulo que tem um ângulo reto aqui, e sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, o ângulo aqui do lado direito vai ter que ser o complemento de θ, ou seja, 90 menos θ. Pronto, agora já sabemos que temos um ângulo aí de 90 menos θ. Bom, agora podemos analisar esse outro triângulo aí em roxo, que também é um triângulo retângulo, dessa vez um triângulo retângulo aqui embaixo, e com o nosso novo triângulo retângulo, a gente sabe que esse ângulo aqui de cima vai ter que ser o complemento de 90 menos θ, que é quem? É o próprio θ. Ou seja, o ângulo de inclinação do plano que está aqui embaixo, ele vem aqui para a nossa inclinação da força-peso em relação ao eixo y. Dessa forma, a gente pode fazer a decomposição. Por exemplo, ó, o eixo x está sem o ângulo, portanto, px vai ser p vezes o seno de θ. E o eixo y está com o ângulo, então o py vai ser p cosseno de θ. Além disso, né, nós podemos analisar o equilíbrio, o movimento dentro dos eixos. Por exemplo, no eixo y, nós sabemos que o corpo vai se equilibrar. Por que em y o corpo tem que estar equilibrado, a força resultante tem que ser zero? Porque a gente sabe que não há aceleração no eixo y. Se existisse aceleração no eixo y, ou o corpo sairia voando, ou ele ia cavar o plano para dentro, nenhuma das duas situações faz sentido.
E para que a força resultante em y seja zero, eu vou precisar que o PY equilibre a minha normal. Logo, a minha normal terá que ser igual ao PY. Então, gente, ó, muita atenção. Quando você está estudando um plano inclinado, a normal não é igual ao peso. A normal é igual ao PY, que é o peso vezes o cosseno do ângulo de inclinação. Agora, analisando o eixo x, nós temos força resultante em x. A força resultante em x vai ser o próprio px. E como a força resultante em x é a força resultante do bloco, porque não há força resultante em y, eu posso falar que massa vezes aceleração, que é a força resultante em x, vai ser o px, que é peso seno de θ, ou seja, mg vezes o seno de θ. Podemos cancelar as massas, porque elas aparecem em todos os termos. E, por fim, concluímos que, em um plano inclinado, a aceleração do bloco, se não existir atrito, vai ser a gravidade multiplicada pelo seno do ângulo de inclinação. Em problemas mais simples, você já pode utilizar direto essa fórmula. Lembrando, não é? Às vezes aparecem aquelas questões que misturam dinâmica com cinemática, perguntam quanto tempo vai levar para o bloco descer o plano inteiro, alguma coisa desse tipo. Sempre que a questão misturar dinâmica e cinemática, o vínculo entre essas duas áreas da física é a aceleração. Você descobre a aceleração usando a dinâmica e vai lá para resolver a parte da cinemática do problema. E nesse caso, não é? Se for um plano inclinado sem atrito, a gente já tem a aceleração prontinha, que é a gravidade seno de θ. Agora, para um outro problema dentro de planos inclinados, que são os planos inclinados com atrito. E quando nós analisamos um plano inclinado com os efeitos da força de atrito, vamos lá, ó, primeira parte, desenhar todas as forças que estão aplicadas ao bloco. Então, força-peso, sempre vertical para baixo, força normal, sempre ortogonal, fazendo 90 graus com a superfície de apoio, e agora a nossa novidade, que é a força de atrito, a nossa FAT, sempre agindo contra o sentido do deslizamento. Bem, transladando aí todas as nossas forças para o centro de massa, nós temos o seguinte desenho, lembrando, né, que eu passei rapidinho, FAT, se você estiver ou no caso da força de atrito estático máxima, ou na força de atrito cinética, FAT vai ser μ vezes a normal. μ, coeficiente de atrito, estático se a força for estática, cinético ou dinâmico se a força de atrito for a dinâmica, que é quando já está em movimento, vezes a normal. Lembrando também, né, se o bloco estiver parado, a FAT vai ser apenas igual à força que estiver puxando o bloco. Eu nunca posso ter uma FAT diferente da força que está puxando o bloco. Agora sim, né? Transladando todas as forças para o nosso centro de massa, nós vamos traçar o nosso sistema de referências, aí já com a decomposição do Px e do Py. Note que a força de atrito ela fica toda no eixo x, assim como a normal, no problema anterior já ficava toda no eixo y. E agora, construindo as nossas análises, na vertical, no eixo y, não mudou nada. A força resultante em y continua sendo zero, porque o bloco ainda nem sai voando, nem cava o plano, de modo que a normal continua tendo que ser igual ao py, ou seja, a normal vai ser o peso vezes o cosseno de θ, que é mg cosseno de θ. Agora, analisando em x, as coisas já ficam um pouco diferentes, porque eu tenho o Px no sentido movimento, positivo, e a FAT, contrário ao nosso deslizamento, negativa. Né? Lembrando, se o bloco estiver parado, a força resultante em x tem que ser zero, então a FAT vai ser o próprio Px. Ponto. Se o bloco estiver parado, não tem fórmula nenhuma para força de atrito, não é μ vezes a normal, nada disso. Se o bloco estiver parado, não estiver na eminência do movimento, vai ser FAT igual a Px. Agora, considerando ou o bloco em movimento ou ele na eminência do movimento, nós podemos continuar a análise, né? Então, olha só, a nossa força resultante em x, que é toda a força resultante aplicada sobre o bloco, vai ser o Px menos a FAT. Como a força resultante em x é toda a força resultante que age no bloco,
eu posso usar a segunda lei de Newton, abrir ela como massa vezes aceleração, e o Px vai ficar como peso vezes o seno de θ, e a força de atrito, μ vezes a normal. Como eu estou falando de aceleração, a gente já está indo para aquele caso onde o bloco está deslizando, né? É um atrito cinético que está agindo aí. Abrindo agora essa força-peso como mg e a nossa normal como mg cosseno de θ, nós temos essa nova equação aí embaixo, com a massa em todos os termos, de modo que eu posso simplificar as massas. E, por fim, concluímos colocando G em evidência que a nossa aceleração vai ser a gravidade vezes o seno de θ menos μ cosseno de θ, certo? Então perceba, né, que agora a nossa aceleração, que antes era só G seno θ, agora ela vai ficar menor, porque eu tenho a ação da força de atrito, que vai ser esse menos μ cosseno θ aí. Vai ser descrita por esse menos μ cosseno θ. Bem, esse é o caso no qual essa forma de aceleração vale para quando o bloco desliza, hein, gente? Se o bloco estiver parado, a aceleração é zero. E se você jogar os valores aí nessa forma de aceleração e ela der negativa, isso quer dizer que o seu Px não venceu a força de atrito. Então, se ela der negativa, você apaga lá a continha que você fez e troca por zero. Por quê? Porque isso quer dizer que a FAT não venceu o Px, então o bloco está parado e por isso não tem aceleração. Agora, um outro caso interessante é quando nós analisamos o bloco na iminência do movimento, ou seja, quando a força de atrito ela é aquela força de atrito estática máxima, né? O μ estático vezes a normal. O bloco está quase movendo. Na iminência do movimento, a gente vai ter que a aceleração vale zero. E o nosso μ vai ser o μ estático. Então, eu posso usar aquela fórmula do slide anterior e só trocar a aceleração por zero. Como o g está multiplicando todo mundo e está igual a zero, eu posso passar esse g dividindo, que é a mesma coisa que cortar o g. E agora, passando o μe cosseno θ para o outro lado, somando, nós concluímos que μe cosseno θ vai ser igual ao seno de θ. Passo o cosseno para o outro lado dividindo. Conclusão, coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano pode ser calculado como seno de θ dividido por cosseno de θ, o que é a mesma coisa que tangente de θ. Ah, Samuel, mas que θ é esse? Esse é o ângulo de inclinação quando o bloco está quase deslizando. Então eu posso colocar um bloco num plano e aumentando o ângulo. Quando ele estiver na iminência do movimento, ou seja, na hora que ele for se mover, é quando eu estou nesse ângulo máximo, né? Esse ângulo é chamado de θ crítico. É o ângulo no qual o bloco está aí na iminência de deslizar. E se eu sei o θ crítico, em laboratório, em experimento, isso é muito comum de a gente utilizar para determinar o coeficiente de atrito entre duas superfícies, e é justamente por isso que essa relação é muito comum em provas. Então, para determinar esse coeficiente, a gente só precisa ir inclinando um plano. Quando estiver naquele ângulo que o bloco quase desliza, é só eu calcular a tangente desse ângulo que eu tenho o coeficiente de atrito estático. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Nós temos aí alguns exercícios para resolver sobre esse assunto e até a próxima.